Vamos para a palavra, gente. Me deu a palavra em Romanos, capítulo 8. Deus abriu o teu entendimento. Peça para Deus sabedoria divina. Fazer o bem sem olhar a quem, respeitar. Gente, eu agradeço muito a Deus pelos pais que eles me deram. Porque o meu pai, a minha mãe, o meu pai me ensinou tanto a respeitar as pessoas, respeitar o mais velho, respeitar a eles. Nós fomos educados, gente, minhas irmãs, meu irmão, a respeitar os mais velhos, a respeitar as pessoas. Meu Deus, eu agradeço muito, muito a Deus. Meu pai não deixou riqueza para nós, e meu pai não deixou herança para nós, meu pai não deixou casas para nós, mas nosso pai, nossa mãe deixou uma educação. Ai, que todos os dias eu agradeço a Deus pelo pai. Deus acolheu meu pai e minha mãe que me criou. A gente vê uma geração que não respeita ninguém, né? Amado, e ele diz aqui, ó, por Romanos capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, gente. Agora, olha, se você entregou tua vida para Jesus, e se você anda no Espírito, se você anda em Espírito, se você anda pela palavra de Deus, ele está dizendo aqui que não tem nenhuma condenação para a tua vida. A gente tem que entender muito bem a palavra de Deus, gente, porque tem pessoas que vivem na carne, aí pega esse versículo aqui e diz bem assim, né, eu não tenho nenhuma condenação na minha vida, mas está mentindo, está na fofoca, está no adultério, tá na maldade, está desejando mal para os outros e está dizendo, não tem nenhuma condenação na minha vida. Não tem? Vai estudar a palavra de Deus para te ver se não tem. Ele está dizendo aqui muito claro. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa condenação aqui, ele está dizendo que não há para aqueles que andam em Espírito. E a gente tem visto o povo de Deus, não é andando em Espírito, não. É andando na carne. Pelo amor de Deus. Eu vejo muito os que se dizem de Deus, que entregaram sua vida para Jesus, mas que andam na carne. Não andam em espírito. E ele está dizendo aqui, gente, que a condenação, que não há condenação para aqueles que andam em espírito, mas para aqueles que andam na carne, meu querido, há condenação. Há uma condenação, há uma consequência. Então vamos andar em espírito, renunciar às nossas vontades, renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa carne. Quem é que quer renunciar à nossa carne? Toda madrugada eu estou renunciando à minha carne, porque eu queria estar dormindo. Está frio, eu não tenho problema de insônia, faço minhas orações, durmo muito bem, graças a Deus. Então, mas eu tenho que renunciar à minha carne para estar orando. Eu tenho que renunciar à minha carne para estar em espírito. O trabalho da palavra de Deus, o trabalho de oração, gente, é espiritual, não é carnal, não. É espiritual. É que está dentro aqui da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espiritual, gente. Ela veio revelada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela veio para a gente exercer, praticar, e se nós praticarmos a palavra de Deus, nós somos espirituais. Mas se nós não praticarmos a palavra de Deus, nós somos carnais. Nós vivemos nas carnes. E se nós vivemos na carne, gente, há uma condenação na nossa vida. Nós temos que entender, gente, a palavra de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas querem entender aquilo que faz bem para elas. Pega o versículo e lê. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Só lê até aqui.
Não há nenhuma condenação, porque eu entreguei minha vida para Jesus. Mas lê o resto do versículo. Lê o versículo todo e entende. Agora, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda no Espírito nessa terra, quem anda praticando a palavra de Deus, não tem condenação. Mas quem anda na carne ainda tem uma condenação. Estamos entendendo isso? Que o Senhor Jesus nos liberte, nos converte. Que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento para entender que eu tenho que andar em Espírito para que não haja condenação na minha vida. Por isso que a maior luta não é contra demônios, é contra nós mesmos. A gente vê as pessoas lutando contra os outros, mas não lutam contra si mesmo. Para estar em espírito, andar em espírito, viver em espírito. Viver com pensamento no alto, praticante da palavra, obediente à palavra de Deus, nos esforçando para obedecer, para praticar a palavra de Deus, para andar em espírito. E diz o quê? Escute, é muito linda essa mensagem, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Eu tenho que estar em Cristo, gente, para ser livrada do pecado, para ser livrada da morte. Então, não é só eu entregar, falar, né? Eu aceito Jesus. Não é só eu aceitar, é eu entregar minha vida, eu viver com Ele, é eu receber Ele, é eu deixar Ele dirigir a minha vida, é eu deixar Ele mandar na minha vida, é eu deixar Ele ser o meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas pessoas, gente, não querem fazer a vontade de Deus, não querem obedecer a palavra de Deus. Por que a nação brasileira, por que muitas nações estão passando por isso tudo? Porque não obedecem a Deus. Por quê? Porque querem ser deuses, porque querem ser maior do que Deus, porque querem andar na carne, porque querem fazer a sua vontade e não querem andar em espírito, não querem fazer a vontade de Deus e não querem ser governado por Deus. É uma briga aí para ser governado pelos homens, né? É um povo aí lutando, quem que vai governar, quem que vai ser esse, e é uma briga para ter o governo dos homens, mas não querem, né, ter o governo de Deus. Quem está em espírito não está preocupado quem vai governar, porque quem está em espírito sabe quem é o que governa a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne, preste bem atenção, Jesus veio à terra em semelhança de carne, com a aparência, né, com a aparência da carne, entendeu? Não com a aparência espiritual. Preste bem atenção, a aparência da carne, e em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, Jesus, né, em carne, em matéria, em semelhança da carne, estava na carne, condenou o pecado. É isso que nós temos que fazer, gente. É condenar o pecado. Esse pecado que bate na tua porta todo dia. Esse pecado que bate nos teus ouvidos todo dia. Esse pecado que vem no teu pensamento todo dia. Condena ele. Condena. Não aceita ele. Não aceita esse pecado. Então, condena o pecado, gente. Condena o pecado. As pessoas querem condenar os outros, né? Mas não condenam o pecado. As pessoas têm que condenar o pecado. Louvado seja o nome. Nós temos que matar o pecado. E as pessoas querem matar os outros, né? Se você olhar para a humanidade, é um matando o outro. A gente tem que matar o pecado, a maldade. A maldade que há no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Gente do céu, você anda, responda para você, não para mim. Você anda segundo a carne? O que é segundo a carne? Você anda pela tua vontade ou você anda pela vontade de Deus? Hum? Responda para mim, porque eu todo dia eu analiso minha vida. Como eu analiso minha vida? Todo dia eu estou me humilhando. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero estar em ti. Senhor, eu não quero perder minha salvação. Senhor, eu não quero ser condenada. Por que que eu falo isso? Eu já recebi, eu já aceitei Jesus. Meu nome está escrito no livro da vida. Mas eu sei que a prática do pecado me condena. Eu sei que a prática do pecado pode roubar a minha salvação. Eu sei que eu ainda estou em corpo, que eu ainda estou na terra e posso perder minha salvação, gente. Mas as pessoas, elas querem condenar os outros. Jesus, ele mandou a gente levar o evangelho. Jesus não mandou a gente pegar a vida dos outros para condenar ninguém, não, gente. E a gente vê um povo, o fulano morreu, foi condenado. Tem gente que diz que o fulano foi para o inferno que você nem sabe. Você não é Deus. Você não sabe o último momento daquela pessoa no leito. Aí as pessoas ficam pegando. Não, é porque era de outra religião, era porque não sei o que. Você não sabe o amor de Deus por uma alma, gente. Lembra do ladrão que Jesus salvou na cruz? Lembra do ladrão, gente. Ele não era pregador, ele não ia para o templo, ele não caminhava com Jesus, mas ele se arrependeu naquele momento de crucificação, naquele momento de morte, né? Porque o ladrão também estava sendo crucificado, estava sendo morto. Mas ele se arrependeu naquela hora e ele foi salvo, gente. Aí a gente vê um povo que pega o vídeo dos outros, né? Que eu, pelo amor de Deus, pega o vídeo dos outros para sair condenando, para sair falando, para sair difamando, para envergonhar os outros, envergonhar o evangelho de Deus, né? Jesus, ele disse: leva o evangelho a toda criatura. E a gente tem que estar aqui para levar o Evangelho, colocar vídeos de palavra, vídeos de oração, vídeo do Evangelho de Cristo, da vida de Jesus, do arrebatamento. Louvado seja o nome do perdão de Deus. Mas as pessoas pegam o vídeo dos outros e começam a julgar, a condenar. Pelo amor de Cristo, gente. E pessoas que vivem na carne. Não é pessoas que estão vivendo no Espírito, não é pessoas que estão aqui seguindo a lei de Deus. Gente, pelo amor de Deus, analisemos a nossa vida. Não é porque você, eu aceito Jesus, mas se você viver na carne, você será condenado. Eu serei condenada. A palavra de Deus é muito clara, gente. Uns não querem entender, uns não querem obedecer. Ela é de fácil entendimento. Ele mesmo disse, Isaías, obrigado Espírito Santo. Ele falou para Isaías que para Isaías pregar a palavra, para a palavra de fácil entendimento para pessoas que iriam entender. Porque Isaías ia falar para um povo, né, na linguagem do povo. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E então, gente, louvado seja Deus, nós temos que entender essa palavra, nós temos que obedecer, nós temos que praticar, porque se nós não praticarmos, nós seremos condenados. Aí ele diz muito claro aqui: só não vai ser condenado aquele que anda em espírito. Porque aquele que anda na carne, gente, há condenação para ele. Se você estudar o fruto do Espírito Santo, quem tem o fruto do Espírito Santo, no final do texto daquela passagem, fala que não há condenação para aqueles que praticam, né, para aqueles que exercem o fruto do Espírito Santo. Mas para aqueles que não praticam a palavra, há uma condenação. Há uma condenação, gente. E a palavra de Deus é muito clara: o meu povo peca por falta de conhecimento. O meu povo peca por falta de quê? De direção de pessoas que vivem no Espírito, que pregam na palavra no Espírito. Porque tem gente que prega a palavra na carne, gente. As pessoas pregam a palavra na carne, no seu achismo, no seu entendimento. Não é no meu entendimento, não é no teu entendimento, é no entendimento do Espírito Santo, é no entendimento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. Ele fala muito, muito claro aqui: portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Olha só, a carne, ela adoece.
A carne, ela adoece a alma. A carne adoece, né, por si mesma, adoece a alma, adoece a carne, deixa pessoas doentes. No início da live eu falei o quê? Que pessoas estavam doentes por causa do seu emocional. Então, o emocional muitas pessoas estavam doentes na carne, colesterol alto, diabetes alto, problema de coração, problema do nervo, depressão, opressão. Está entendendo? Estamos entendendo? E ele diz o que? Deus, enviando seu filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O próprio Jesus, na carne, ele condenou o pecado. O que é condenar o pecado? Ele não praticou o pecado, gente. Ele não praticou o pecado. Tá entendendo? É isso que o Senhor quer que a gente faça. Não pratique o pecado. Você sabe o que é pecado. Você não precisa nem ler a Bíblia para saber o que é pecado. Você sabe que roubar é pecado. Você sabe que fazer a maldade é pecado. Então você sabe muito bem que se você faz a maldade, se eu faço a maldade, eu estou me condenando. Me condenando, eu estou pecando. Então, na carne, Jesus na carne, ele não pecou, ele condenou o pecado. Ele estava na carne. E a gente vê os outros condenando os outros. Mas não, agora o Espírito Santo me trouxe a memória. Tu que diz para os outros não roubar, tu rouba. Né? Tem gente que fala, você não pode mentir, e mente. Não tem aquele pai que diz para o filho assim, tu não pode mentir para mim. Aí, de repente, né, o pai manda o filho mentir. Alguém bate na casa do pai ou da mãe, né? Aí a mãe não quer atender aquela pessoa. Aí ela fala pro filho, diz que eu não tô. Diz que eu não tô, né? Diz que eu não tô. Aí a mesma mãe que disse pro filho não mentir, ela mente. Que lei é essa? Que justiça é essa? Que ensinamento é esse? Tá tudo aqui escrito na palavra de Deus. Está tudo escrito na palavra de Deus. E a gente vê um povo aí que diz para a gente não fazer as coisas, mas está fazendo. Eu tenho muito consciência e entendimento do que eu prego aqui, gente, porque eu sei que eu tenho que praticar. Porque se eu não pratico, eu serei condenada. Se eu não pratico aquilo que a palavra de Deus está mandando você fazer agora e eu fazer, eu serei condenada. Sempre eu tive esse entendimento. Sempre tive esse entendimento, que a palavra de Deus ela vem primeiro para mim. Eu nunca levei o evangelho sabendo que a palavra de Deus não era primeiro para mim. Eu nunca levei o evangelho para os outros. Eu primeiro estava recebendo a palavra para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido e exaltado. Estamos entendendo, gente? Estamos entendendo? Louvado seja Deus. A salvação é individual. A salvação é para todos. A salvação, louvado seja o nome do Senhor, eu não posso estar aqui pregando o evangelho, vocês praticarem a palavra e eu não praticar. Eu serei condenada, vocês serão salvos. Naquele grande dia, o Senhor dirá para mim, apartai-vos de mim, maldito. Mas, Senhor, eu não orei, eu não preguei, Senhor, eu não curei em teu nome, né? E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, maldito. Tu orou no meu nome, tu pregou o meu evangelho, mas tu não praticou a palavra, tu não viveu em espírito, tu não viveu na prática da palavra. Tu só orava, tu só pregava, mas tu não praticava. Tu não tinha fruto da palavra. Entendemos e aprendemos? Então isso eu tenho entendimento. Gente, eu não brinco não com a minha salvação. Pelo amor de Deus, eu posso perder tudo nessa terra, mas eu não quero perder a minha salvação. Eu posso perder tudo. Eu já perdi várias coisas. Mas a minha salvação eu não quero perder, gente. Não quero perder, não. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que meu nome está escrito no livro da vida, mas eu sei que eu estou na carne ainda. Eu sei que eu estou nesse corpo de carne. E eu sei que eu tenho que condenar o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem um bando de crente aí que pega só o início do versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles só falam isso. Mas eu quero ver se eles falam o resto do versículo. Há para que estão em Cristo Jesus
que não andam segundo a carne, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não falam. As pessoas sempre gostam de falar somente aquilo que agrada a elas. Somente aquilo que, não, eu sou salva por Cristo Jesus. Mas ele está dizendo que somos salvos por Cristo Jesus os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendemos? Entendemos porque somos inteligentes e Deus nos deu sabedoria e entendimento. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça, a lei se cumprisse. Louvado seja o nome do Senhor, em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo estava dizendo que ele não andava segundo a carne, mas ele andava segundo o Espírito. Paulo não fazia mais a vontade dele, Paulo fazia a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus, da palavra de Deus. Receba a palavra de Deus e seja curado. Às vezes, você pede uma oração e vai continuar enfermo. Por quê? Porque você vai continuar na prática da carne. Então, se você tem a prática da carne, ela adoece a tua carne. Mas se você anda em espírito, você tem o quê? Renovo, você tem saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem cura, você tem paz de espírito. Louvado seja Deus engrandecido. Então ele diz aqui que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Analise sua vida, se você anda na carne, se você anda no Espírito, se você anda praticando a palavra, se você não anda, se você anda obedecendo às leis de Deus ou se você não anda. A gente vê um povo. Porque essa guerra, gente, que está acontecendo no Brasil por causa de desrespeito às autoridades, por falta de obediência, por falta de não obedecer a Deus, as pessoas estão vivendo o que estão vivendo. Gente, Deus ele está irado com a igreja dele. A igreja dele não tem andado em espírito. São poucos que andam em espírito. A igreja dele tem andado na carne. A igreja dele tem andado numa condenação. A igreja dele está aí sofrendo, por quê? Porque não quer andar em espírito, não quer andar praticando a palavra, não quer obedecer à lei de Deus. Então, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Gente, pessoas que se dizem seguidores de Cristo, ameaçando os outros, ameaçando autoridades. Oh, meu Deus do céu. É levar o evangelho, é o evangelho para libertar essas pessoas, é o evangelho louvado que Jesus pregou quando estava na terra. Mas a gente tem visto aí um povo que se diz cristão, pelo amor de Deus, ameaçando os outros, gente. Aonde que está escrito isso na lei de Deus, na palavra de Deus? As pessoas estão fazendo guerra um com os outros. Não respeita os outros, não obedece a palavra, não respeita as autoridades. Estão fazendo guerra com a autoridade e estão achando que Deus está nesse negócio. Deus nunca foi a favor da rebelião. Deus nunca foi a favor da contenda. Deus nunca foi a favor da intriga. E ele continua aqui, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, gente, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. E é paz. Então quem vive em Espírito vive em paz, gente. Mas quem vive na carne, meu Deus, finge que está na paz, né? Finge que está na paz. Vive de aparência de paz. Mas quem está no Espírito, a paz é totalmente diferente. Totalmente diferente. Quem está no Espírito vive essa paz que excede, que transborda, que acalma, que consola, que vivifica, que renova.
Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí você toma uma decisão na tua vida. Vive na carne, mas aprenda. Se você viver na carne, você não vai agradar a Deus. Se eu viver na carne, não vou agradar a Deus, gente. Dá para nós aprender isso? Dá para colocar isso no seu coração? Toma uma decisão na tua vida. Ou você quer agradar a tua carne? Eu poderia estar agradando minha carne dormindo, mas prefiro agradar a Deus. Abrindo a live na madrugada, sem ter patrocinadores, sem ter pessoas que vão me abençoar, sem ter pessoas que vão me dar aqui as coisas que tem que dar, que alegra meu coração, que alegra qualquer trabalhador de live, né? Sem ter esses aqui na minha live. Mas o que eu estou aqui para quê? Para agradar a Deus. Com o entendimento de quê? De agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu quisesse agradar minha carne, eu não estaria aberto a esse trabalho na plataforma de levar o evangelho e de orar por vidas. Eu teria feito outro tipo de trabalho que fosse o que? Agradar a minha carne. Que fosse alimentar a minha carne, que fosse alegrar a minha carne, né? Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido e exaltado, mas eu prefiro agradar a Deus do que agradar a minha carne. Porque a palavra de Deus me ensina isso. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Gente, quem quiser ser meu inimigo, que seja. Mas eu não quero que Deus seja meu inimigo. E se eu for ser amigo da carne, amigo do mundo, eu serei. Portanto, louvado seja o nome do Senhor. Os que estão na carne não pode agradar a Deus. A Bíblia é o Espírito Santo que revelou aquilo aos seus profetas, que fala pela boca de Paulo, que fala pela boca de João, que falou pela boca de Pedro, que falou pela boca de Daniel, que falou pela boca de Elias, de Isaías, e que fala pela minha boca, e que fala pela boca daqueles que estão em espírito e não na carne. Não podemos nem ser frio e nem morno. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu posso orar, posso pregar, mas se eu estou na carne, eu não estou agradando a Deus, gente. Dá para nós entendermos isso, não é só orar, não é só pregar, mas é estar em espírito, é estar em obediência à palavra de Deus, é fazer a vontade de Deus e não a minha, é renunciar a mim mesmo. Eu tenho que renunciar a minhas vontades, meu querer, o meu desejo, os meus sonhos eu tenho que renunciar. Eu tenho que renunciar aos meus sonhos para se cumprir os sonhos de Deus na minha vida. Para se cumprir a vontade de Deus na minha vida, eu tenho que renunciar à minha vontade, o meu prazer, o meu querer. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E a gente vê pessoas, gente, que só querem satisfazer a sua carne. Louvado seja Deus engrandecido. Só querem satisfazer as suas vontades. Gente, vós, porém, não estáis na carne. Olha o que ele diz para nós. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Ele diz isso para nós. Mas no Espírito. E olha o que ele diz, gente. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí você que sabe se o Espírito de Deus habita na tua vida ou não. Porque se ele habita na tua vida, tu não vai andar segundo a tua vontade. Tu vai andar segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu não vai andar segundo os teus desejos, tu vai andar segundo os desejos de Deus. Tu não vai andar segundo os teus sonhos, mas segundo os sonhos de Deus. Se é que esse tal, se é que o tal, se é que o Espírito Santo, né, está em nós. Gente, as pessoas se preocupam tanto com o pecado dos outros. Sabe o que eu me preocupo? Se o Espírito Santo está na minha vida. Se ele está na minha vida. Se eu ando na carne ou se eu ando no Espírito. Eu já disse, gente, as pessoas ficam guerreando contra mim e eu estou guerreando contra a minha carne, contra minhas vontades, contra os meus desejos. E eu digo uma coisa para você. Aquele que está em Espírito vive em paz.
Aquele que está em espírito, pelo amor de Deus, ele vive em paz. Louvado seja o nome do Senhor, mas aquele que vive na carne, ele está preocupado com o que vai comer, ele está preocupado com o que vai vestir, ele está preocupado com quem vai governar, ele está preocupado com amanhã, ele está preocupado com as coisas da carne, ele está preocupado com os bens da terra, ele está preocupado com as conquistas da terra, porque está na carne. Então ele quer que os sonhos da terra, o desejo da terra, a vontade da terra, da vontade dele na terra, dela na terra, aconteça. Mas quem está em espírito, se Deus der, ele é Deus. Se ele não der, ele continua sendo Deus. Se Deus curar, ele é Deus. Se ele não curar, no céu não haverá doente. Não julgue ninguém por causa da religião. Você não sabe o último momento daquela pessoa com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus. Você não sabe, gente, pelo amor de Deus, tem tanta gente que vive na carne, condenando os outros e estão condenando a si mesmo. Estão condenando a si mesmo. Se Cristo está em vós, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Oh, meu Deus, eu peço tanto isso de Deus, gente. Que Ele mate o meu corpo, os meus desejos carnais, né? Nas minhas orações eu peço muito isso de Deus. Deus, pelo amor de Deus, mata esse meu corpo, que eu viva em espírito. Não é a gente morrer para ser sepultado, é morrer a nossos desejos, nosso eu, a nossa vontade. É essa morte aqui que ele está falando. Pelo amor de Deus, eu não estou pedindo que Deus me mate. Eu estou pedindo que Deus mate as minhas vontades, os meus desejos. Louvado seja Deus, engrandecidos. E ele diz: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E é isso que nós precisamos, que o Espírito Santo de Deus viva na nossa vida. A gente vê um povo que anda como morto. A gente vê um povo que anda como se não tivesse o Espírito Santo na sua vida. Porque esse é um povo sem paz, é um povo que só pensa na carne, nas coisas, preocupações do dia a dia, nos desejos do dia a dia. A gente vê um povo, louvado seja o nome do Senhor, que não vive. É isso aqui que o Espírito está dizendo, mas o Espírito vive. Então o Espírito Santo, ele tem que viver na nossa vida, ele tem que viver na tua vida, ele tem que viver na minha vida, mas para ele viver na minha vida, o que é viver? Ele tem que se mostrar através de nós. Eu preciso matar a minha carne, eu tenho que me diminuir o meu eu, a minha vontade, o meu querer, os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos. Senhor, meus planos é esse, mas seja feita a tua vontade. Conseguir matar a carne, gente, não é mais o que eu quero, não é mais para onde eu quero ir, não é mais o que eu quero, que eu aprendi, que eu tinha que querer, que eu tinha que conquistar, não é. É o que Deus quer que eu conquiste, é o que Deus tem para me dar, é o que Deus quer que eu, para onde Deus quer me levar. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, gente, renunciar a nós mesmos. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo habita na tua vida, na minha vida. Então o que ele faz? Ele vivifica, ele nos dá vida, vida em espírito. Estamos num corpo carnal, como Cristo esteve, mas Cristo em corpo, na carne, semelhança da carne, que ele falou aqui na palavra dele, ele condenava o pecado. Então eu preciso do Espírito Santo para condenar o pecado. Não é para condenar as pessoas, gente. Sabe, os seres humanos vivem tanto na carne. Quando você fala algo espiritual para elas, elas acham que você está condenando. Elas não te entendem. Elas não te entendem porque estão na carne. Só entende as coisas do Espírito quem está em Espírito.
Louvado seja o nome do Senhor. Quem está em espírito entende as coisas do espírito. Discerne as coisas do espírito. Por que muitas pessoas lê a palavra e não entende? Porque está na carne. A palavra de Deus é espiritual, é revelação divina, veio do Espírito Santo. Então, quantos estudiosos, doutores, pega a Bíblia e lê, não entende nada. Lê como um livro, como uma leitura, mas não entende. E uma pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, que não tem faculdade, mas tem o Espírito Santo, pega a Bíblia e lê, e explica, e entende e pratica. Por quê? Porque o Espírito Santo está na sua vida. Estamos entendendo? Estamos, porque somos inteligentes. Cristo também, né? E a gente tem essa vida com Cristo. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes, olha, presta bem atenção. Vamos colocar isso no nosso coração. Guarda a palavra de Deus no teu coração, para não pecar contra Deus, para não te condenar. Se você não guardar a palavra de Deus no teu coração, você se condena. Eu me condeno, então eu tenho que guardar a palavra de Deus para que não haja condenação na minha vida. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, o Espírito Santo, ele mortifica as obras do meu corpo, os meus desejos. Como ele mortifica, né? Só ele para nos ajudar a matar as obras da nossa carne. Estão entendendo? Vocês estão em vida aqui viva. Mas o que acontece? O Espírito Santo, ele mortifica a minha carne. Maravilhoso, né? É maravilhoso as coisas de Deus. Então ele fala as obras do corpo e vivereis. Vivereis como? Em espírito. Vivereis como? Com o Espírito Santo na tua vida. E vivereis como? Na presença de Deus, com a presença de Deus na tua vida, louvado seja Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ah, gente. Olha aqui outro versículo. Todo mundo diz que é filho de Deus, não é verdade? A gente prega, a gente evangeliza para as pessoas, principalmente pessoas de outras religiões, quando nós vamos dizer receba Jesus como seu Salvador, aí elas falam logo, eu já tenho Deus na minha vida. Elas falam isso, eu sou filha de Deus. Agora a palavra de Deus vem aqui e fala bem assim para mim e para você. Olha só, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Oh, meu Jesus amado. Então, para mim ser filha de Deus, eu tenho que ser guiada pelo Espírito de Deus. Agora analisa a tua vida aí. Você é guiado pelo Espírito de Deus ou pelo teu Espírito? Eu analiso a minha. Se eu estou sendo guiada pelo meu Espírito ou pelo Espírito de Deus? Se eu estou sendo guiada pelo meu entendimento, pela minha vontade ou pelo entendimento e vontade de Deus? Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas se nós não somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não somos filhos de Deus. E tem um monte de gente dizendo aí que é filho e filha de Deus, mas não é guiado por Deus. Então, o Filho de Deus, o próprio Jesus na terra, ele foi guiado por Deus. Não foi? Foi guiado por Deus. O Pai estava nele, ele estava no Pai. Então, ele só fazia aquilo que Deus mandava. Deus mandava, ele estava fazendo. Ele era obediente ao Pai. Ele era guiado pelo Pai. Eu estava estudando a palavra. Meu Deus do céu, vocês vão dizer, essa mulher só estuda a palavra. Gente, é muito bom estudar a palavra. Então, Jesus, ele foi perseguido, né? É interessante, ele foi perseguido, mas ninguém tocou em Jesus enquanto não chegou o momento da crucificação. Ele pregou para os sacerdotes, ele pregou para os fariseus, e ninguém tocou em Jesus, ninguém conseguiu, ninguém prendeu a Jesus. Ele pregava para os fariseus, chamava de hipócritas, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele estava falando a verdade. Presta bem atenção, Jesus, ele não estava brigando com ninguém. Ele estava pregando a palavra, falando a verdade.
Mas ninguém o prendeu, ninguém o matou. Só aconteceu a crucificação no dia, na hora exata. Mas ele pregava a verdade e ninguém tocava nele. Ninguém tocava nele. Pregava para os doutores, pregava para os fariseus, para os hipócritas, para os saduceus, para os judeus, pregava para os falsos profetas, mas ninguém tocou nele, ninguém. Enquanto não se cumpriu ali a obra que ele tinha que fazer na terra, ele não foi para a crucificação. Quando estava para se cumprir a obra, aí sim, ele foi pego, foi traído, foi vendido, foi para a crucificação, desceu à sepultura, mas o que? Ressuscitou ao terceiro dia. Foi morto e reviveu. Por que ele reviveu? Porque ele estava em espírito. Então, quem está em espírito tem a vida eterna. É vivificado. Oh, maravilha, né? Maravilha, né, gente? Maravilha. A palavra de Deus é maravilhosa. Porque não recebeste o espírito de escravidão. E a gente vê muitas pessoas escravas. Escrava da mídia, escrava da internet, escrava do trabalho, escravo da mentira, escravo da fofoca, escravo do sexo, escravo do orgulho, escravo do dinheiro. E ele diz bem aqui, ó, ele diz que quando nós entregamos a vida para Jesus, andamos em espírito, vivemos em espírito, nós não somos mais escravos, nós somos livres, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele testifica isso. Nós tem pessoas que vivem sabendo, eu sou filha de Deus, eu tenho um pai. Tem pessoas que estão dentro do templo, tem pessoas que oram, tem pessoas que vivem pregando o evangelho, mas não têm entendimento que é um filho de Deus, que deve obediência a Deus, que é uma filha de Deus, que deve obediência a Deus, que deve honrar a Deus, né? Porque a própria palavra diz para nós honrarmos os nossos pais. Então, temos que honrar os pais da terra e honrar a Deus, que é nosso pai. E tem pessoas que não honram a Deus, que não respeitam a Deus, que não obedecem a Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiras. Olha aí, entendeu? Lembra lá que eu disse para vocês que meus pais adotivos não deixou casa, não deixou herança, não deixou nada material para nós, né? Mas ele deixou o quê? Educação. Ele deixou o caminho do bem para nós. Minha filha, faça sempre o bem. Faça o bem até para aqueles que te fazem mal. Eu escuto os ensinamentos do meu pai, da minha mãe, principalmente do meu pai. A minha mãe era meio durinha, gente. Depois que ela se converteu. Mas o meu pai, sabe? Tudo aquilo que meu pai ensinou para meus irmãos, para minhas irmãs, tenho certeza que está guardado no coração delas. Então, e olha aqui, né? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também, herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ai, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Só que as pessoas querem Cristo, mas não querem padecer, né? As pessoas querem Cristo, mas não querem padecer. As pessoas querem Cristo para sair do sofrimento. Só que ele está dizendo o quê? Que com ele também nós sofreremos, mas com ele também nós seremos glorificados. Maravilha, né? O que é ser glorificado? Nós teremos a vida eterna.
nós teremos a nossa salvação. Então, esse sofrimento que nós vivemos por causa do Evangelho, por causa que seguimos a Jesus, porque somos filhos e filhas de Deus. Gente, preste atenção. Jesus, como filho de Deus, ele sofreu, ele padeceu, ele foi rejeitado, gente. Jesus não foi amado, não. Então, se você não é amada, se você é rejeitada, porque você prega o evangelho, porque você fala a verdade, porque você anda em espírito, porque você está procurando obedecer a Deus, simplesmente porque você é uma filha de Deus e um filho de Deus. Porque o Filho de Deus na terra, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele sofreu, ele padeceu. Louvado seja o nome do Senhor, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou o terceiro dia e ele foi glorificado. Ele vive e reina para sempre. Então nós padecemos por causa do Evangelho de Cristo, padecemos. Quem está em espírito está sofrendo. Quem está na carne não está sofrendo. Quem está na carne, ela está sofrendo por causa da sua carne, mas não por causa que está em espírito. Mas você que está sofrendo por causa do Espírito, por causa disso aqui, por causa que é um filho de Deus, uma filha de Deus, ele está dizendo aqui que você vai ser glorificado. Ele diz aqui, ó, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Tem uma herança, tem uma casa própria para mim. Tem uma casa própria para mim, que eu não vou pagar água, que eu não vou pagar luz, que eu não vou preocupar, que tem que pintar, que tem que consertar. Tem uma casa preparada de excelência para mim, para você. Tem uma herança no céu, tem um reino do céu, gente. Tem tudo preparado para nós. Ele foi preparar tudo para nós. Eu posso não ter uma casa própria aqui no mundo, na terra. Mas no céu eu tenho. Eu tenho uma casa própria que meu Jesus foi preparar para mim. Tem uma herança para mim, tem uma herança para você. As pessoas se matam por causa da herança da terra. As pessoas estão se matando, ficando doentes, ficando escravas de trabalho. Por quê? Porque querem conquistar a sua herança na terra. E o que eu quero é maior e é melhor. O que eu quero é maior do que a terra. O que eu quero é maior do que os meus sonhos aqui na terra. O que eu quero é a vontade de Deus na minha vida. O que eu quero é fazer parte dessa herança. O que eu quero é que o Senhor tem para mim. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Então essa é a palavra, guarde no seu coração. Estude Romanos capítulo 8, estude a palavra de Deus. Peça para o Espírito Santo te dar entendimento, ensinamento. Encerramos aqui, ó, no início da mensagem. Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há, presta atenção, para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa condenação, não há condenação para aqueles que andam em Espírito. Entendemos e aprendemos? Então não fique aí preocupado com o pecado dos outros, porque o pecado dos outros não vai te condenar. Te preocupa com o teu pecado, te preocupa como está o teu coração, te preocupa como está a tua vida com Deus, te preocupa se tu está andando em espírito, se tu está obedecendo a palavra, se luta contra a tua carne, não luta contra o pecado de ninguém não. Apenas prega o evangelho, aquele que crê será salvo, né? Aquele que queira, aquele que dê ouvido à palavra de Deus será salvo, será liberto. A nossa luta é contra a nossa carne. Para quê? Para que a gente ande em espírito. E se andamos em espírito, não seremos condenados. Aprendemos? Aprendemos isso? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo a palavra de Deus. Amém? Maravilha a palavra de Deus, é maravilhosa. Então vamos andar em Espírito,
É muito bom andar em espírito, gente. Oh, Jesus, porque o Espírito vivifica, o Espírito te dá vida, o Espírito te consola, o Espírito te sustenta, porque o Espírito de Deus te converte, porque o Espírito de Deus te santifica, porque o Espírito de Deus te dá fruto, fruto do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus te firma os teus caminhos, porque o Espírito de Deus não te abandona, porque o Espírito de Deus te consola, porque o Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é que nos dá vida e vida com abundância.